quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Você vai ouvir a palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus que te dá direção e um caminho a prosseguir. Ouça agora a palavra de Deus. E o texto bíblico para a mensagem nessa manhã, nesse dia, está escrito em Mateus, capítulo 18, estaremos lendo a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. E nós estamos, desde a semana passada, falando acerca do perdão, e hoje vamos estar refletindo com o tema: quantas vezes devo perdoar? Talvez você tenha esse questionamento, essa indagação, essa pergunta. E a Bíblia nos responde, e muito bem, sobre isso. Talvez esse assunto sobre perdão não é algo muito fácil para você, e nós falamos a semana passada exatamente um pouco sobre isso. Falar sobre perdão para alguns não é fácil ouvir uma mensagem sobre perdão para algumas pessoas. Tem pessoas que nem querem ouvir essa palavra, outras dizem: eu não sou Deus para perdoar. Pessoas têm vários conceitos acerca do perdão. Mas o que o Senhor deseja para mim e para você é o que a Bíblia diz exatamente sobre o perdão. E é isso que deve ficar em nosso coração. É isso que deve ser praticado por nós em nosso dia a dia. E vamos aprender um pouco mais sobre isso, querido. Vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto que deve ser diário, constante. O perdão, ele deve ser levado em seus relacionamentos. Por onde você passar, você vai precisar vivenciar isso. Por onde você passar. Na família, no ambiente do trabalho, na faculdade, enfim, onde existe um relacionamento, você vai precisar exercitar o perdão. Por quê? Porque pessoas vão magoar você e você também vai magoar pessoas. E muito mais, esse exercício é feito na nossa casa, na nossa família, os ambientes onde nós convivemos mais, onde passamos mais tempo com as pessoas. Em um relacionamento ocasional, como assim, onde passamos determinado tempo, é claro que vamos precisar exercitar, mas muito mais em locais onde passamos muito mais tempo. Eu venho aqui uma vez por semana, quem geralmente está comigo é o Cláudio, ele que é o programador. Passamos um tempo e trocamos algumas palavras, né? Porque não dá tempo, eu já chego, o Cláudio já tem a atividade dele com o programa anterior, e eu trato dos assuntos do programa, cumprimento, pronto, é um relacionamento ocasional. Na outra semana, com a permissão do Senhor, eu volto, mas pode acontecer, em algum momento eu entristecer o Cláudio, e eu vou precisar exercitar o perdão, e ele também. Mas isso muito mais, querido, no seu dia a dia aí, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde você passa 6, 8 horas, eu não sei qual a sua carga horária, qual o tempo que você fica nesse ambiente. Mas esse exercício e a vivência do perdão é algo que você não pode negligenciar, eu não posso negligenciar. E alguns motivos nós tratamos a semana passada sobre o perdoar, porque nós já fomos perdoados. O Senhor já me perdoou e já te perdoou. Precisamos obedecer a palavra do Senhor, aquilo que Ele nos orienta acerca do perdão. Então já fui perdoado, você também, então precisamos perdoar. Olha o que a Bíblia diz no mesmo texto, em Mateus capítulo 18, agora
a partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, antes não quis e foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que aconteceu, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seus irmãos as suas ofensas. Nós já fomos perdoados. O Senhor nos perdoou. Se você tem um relacionamento com Deus e já tomou posse disso, você já foi perdoado. Se você talvez ainda não se sente perdoado, aí é um outro assunto e você precisa passar mais tempo na presença do Senhor, apresentando sua vida e recebendo dele o perdão. É o Senhor, querido, que me perdoa e te perdoa. É o Senhor que nos dá uma nova condição. Algumas pessoas não compreendem isso, como que o Senhor perdoa. Essa pessoa errou tanto, falhou tanto. Exatamente isso trata do amor e da bondade, a benignidade de Deus para com todos os homens. E se você ainda não sente que foi perdoado, então passe um tempo a mais com o Senhor, e esse será um assunto que trataremos também em momento oportuno, acerca do perdão do Senhor. O Deus que nos perdoa e que deseja que venhamos perdoar os nossos ofensores. E esse texto que eu li em Mateus 18 é muito claro sobre isso. Um homem que perdoou o outro, recebeu o perdão, mas não perdoou alguém que lhe devia. Será que estamos tratando assim também desse assunto? Acerca do perdão, o Senhor nos perdoou, eu recebi, você recebeu o perdão de Deus, você que já foi perdoado pelo Senhor, mas você não perdoa. É assim que você tem tratado esse assunto tão sério? O Deus que me perdoou, te perdoou e você não perdoa? Isaías capítulo 43, o versículo 25, a palavra diz assim: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Se você deseja viver uma vida de perdão, você precisa passar mais tempo com Deus, aprender o que é perdão de acordo com a Bíblia e exercitar
de acordo com a palavra. Não é como você pensa, não, eu vou ver aqui. Não, não é você vai ver. Você vai ler a palavra e vai obedecer ao Senhor. É um assunto sério, querido. E isso deve ser tratado da forma correta. Nós já recebemos o perdão do Senhor. Ou você ouve do Senhor, deixa eu ver aqui se eu vou perdoar você. É isso que você escuta? Claro que não. Jamais. Você ouviu o que eu li em Isaías 43, 25. Agora, o perdão, talvez você diz, mas a pessoa não merece. Bem, vamos deixar isso com Deus, é um outro ponto que em determinado assunto, em determinado momento também trarei. Mas vamos tratar a sua parte com Deus. Você tem deixado de perdoar? Como é que você tem tratado esse assunto? Perdoa quando você quer? Ou você tem, mesmo com dor na sua alma, mesmo sofrendo, mesmo entendendo que a pessoa ainda não mudou, mas você, por obediência ao Senhor, e é isso que deve guiar a nossa vida. Fazemos tudo por obediência, por amor ao Senhor e obediência à sua palavra. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 3, o versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Isso só é possível se estivermos o quê? Revestidos de Deus, da presença do Senhor. Exatamente como o texto que acabamos de ler em Colossenses 3, de 12 em diante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Se você estiver cheio de você mesmo, colocando suas argumentações, suas justificativas, aí talvez você diz, missionário, você não sabe nada do assunto, o que aconteceu, o que fizeram comigo. Realmente eu não sei, mas o Senhor sabe, e se essa palavra está vindo a você nesse dia, você que está me ouvindo e mais tarde vai assistir através do Facebook, Deus sabe. E é cheio da presença dele que você vai poder suportar esse momento. Cabe a você estar cheio mesmo de Deus, da sua palavra, da sua presença, para que todas as vezes que vierem as argumentações, as justificativas, todas as vezes que vierem situações, lembrando você da situação que você enfrentou, a dor que você passou ou tem passado, mas aí você vai aos pés do Senhor. Você vai diante dele e apresenta a sua dor, apresenta essa ferida, essa decepção, esse momento que você tem enfrentado, e apresentando a ele, você vai receber dele. É dele, querido, que vem a capacitação para você poder perdoar os teus ofensores, poder perdoar aqueles que te magoaram, aqueles que te ofenderam. E você poder andar em obediência ao que a palavra nos ensina. Em Mateus, no capítulo 5, o versículo 43, a palavra também é muito clara. Talvez o que você precisa é orar por aqueles que te ofenderam. Aí você, não, aí já foi demais. É o que a palavra ensina. E é assim que o Senhor espera que você e eu venhamos estar. Não existe outra forma. É andar em obediência ao Senhor. E
Tem coisas que realmente vai ser muito duro de fazer. Mas, como filhos obedientes, temos que cumprir. A palavra diz em Mateus 5, vamos a partir do versículo 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos que fazeis bem, não fazem assim os publicanos? Sedes vós, pois, perfeitos, como perfeito vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, de 43 a 48. Obedecer ao Senhor não é fácil, não. Claro que não, querido. Enfrentar um momento de dor e orar por aqueles que estão perseguindo, caluniando, maltratando, ferindo, decepcionando. Não, isso não é tarefa fácil. Mas se estivermos na presença do Senhor, ouvindo sua voz, sua direção, é o Senhor que vai te capacitar e me capacitar. Será que você vai continuar com essa mágoa? Será que você vai continuar, querido, com essa ferida e talvez se prolongando mais e mais? Ou será que você vai obedecer ao Senhor? E essa palavra tem sido clara para nós nesses dias. Você está guardando mágoas, ofensas causadas pelos seus parentes, vizinhos, amigos? Separe um tempo e Deus está falando conosco, para que você possa pensar sobre os resultados de uma falta de perdão, amargura, ressentimento, ódio, ira. Talvez você diz, eu não suporto ver aquela pessoa que nem me passe na frente. Eu queria que você pensasse quais os efeitos, e isso nós vamos tratar, com a permissão do Senhor, no próximo programa. Quais os efeitos de quem não perdoa? Quais as causas? Aqueles que têm carregado uma mágoa de longa data. Talvez esse é o seu caso. E Deus está te chamando para você colocar tudo nas mãos do Senhor. Eu repito, não é fácil. Não sei sua história, Deus sabe. E é dele que vai vir a cura, em nome do Senhor. Fique com esse louvor e depois desse louvor estarei de volta orando por você e com você. Que o Senhor enche o seu coração de paz, de amor, que você possa liberar o perdão, que você possa se sentir perdoado e que você possa perdoar aqueles que te ofenderam. Daqui a pouquinho estamos de volta orando por você e com você.